Uma alegria imensa de estar na casa. E para a noite de hoje eu trouxe o capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. Eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho para depois então fazermos a nossa reflexão. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz, e muitos são os porque ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Nas nossas reflexões, colocamos da seguinte forma: por quantas portas estreitas desistimos de passar? Mas a questão não é passar, a questão é não se identificar com a porta estreita. A questão é a escolha do caminho. Então, olha, quantas portas estreitas desistimos de passar? Ao entrar nessa casa, a alegria é imensa, porque os colaboradores da casa passaram por uma porta estreita. E olha que porta estreita, né? Num período pandêmico, um período de muitas dificuldades para todos nós. A vida são escolhas, como nós colocamos, mas a questão não é passar pela porta estreita. Eles poderiam ter passado pela porta estreita. A questão é se identificar com a porta estreita. Talvez se não tivesse se identificado com a porta estreita, não estaríamos nessa casa. Teriam passado, talvez ficasse num pequeno grupo, conversando, estudando, pensando no Evangelho. Mas a partir do momento que se identificam, então é a escolha. É a questão de escolher o caminho. E essa é a nossa vida. Muitas vezes passamos pela porta estreita, mas com lamentações, com julgamentos, com amargura. Passamos, mas não nos identificamos com aquilo. Porque às vezes o rancor, a amargura vai nos corroendo por dentro. E nós não conseguimos nos libertar para sentir a alegria de ter passado pela porta estreita. Se eu não sinto alegria, não sinto vida. Não vivo, não sinto vida. A partir do momento que eu tenho alegria, é a vida. Então estar numa casa como essa é alegria. Conversava com um amigo, e ele dizendo: cava aqui, para poder enxergar o que eu preciso fazer. A vida é isso. É cavar dentro de nós possibilidades que temos para erguer os alicerces que vão nos sustentar. Se eu não fizer essa escavação dentro de mim, como eu vou me conhecer? Como eu vou conseguir fazer a reforma íntima? Como nós estávamos conversando, precisa colocar uma coluna aqui, precisa amarrar ali, precisa fazer isso. Mas tiveram que passar pela porta estreita primeiro. É muito importante
que ao sentarmos aqui, possamos perceber isso na nossa vida. Que quando passamos por alguns momentos, que sejam eles, naquele momento difícil, se ficarmos na amargura, no rancor, não vamos conseguir construir os pilares que vão nos fortalecer. Mas, quando passamos por aquele momento, embora difícil, embora doloroso, mas com uma perseverança, com o amor que deve se ter, então, porque estas colunas estão tendo, de fato, uma sustentação para poder suportar aquilo que virá ainda. No mundo de expiação e prova, nós não vamos ter momentos que você fala, nossa, agora está tudo realizado. Você vai ter como, novamente pegando a casa como exemplo, fazer um pedaço e depois ir lá fazer o outro. É etapa, são provas. Você não vai aguentar fazer todas as provas num único período curto. Não. Tem um momento da sua vida, você fala, nossa, olha, foi um ano difícil, daqui você tem um ano melhor, um outro ano melhor, depois no outro ano, uma outra dificuldade, porque é um novo aprendizado. Então, num período você teve o aprendizado, depois vem a prova, para você expurgar aquilo, seja a vaidade, seja o orgulho, enfim. E aí, quando você vai expurgar, é dor. Imagine você ter que expurgar de você a vaidade, que é aquilo que naquele momento você acredita sustentar você. Porque você vai ter que se aprofundar em você e falar, é isso que eu preciso tirar. E vem arrancando. Aquilo dói. Muitas vezes vem sem anestesia. Se você está num processo de compreender a evolução, aquilo vai doer. Mas sempre vai ter uma medicação para auxiliar na dor. Então isso é importante a gente entender. Passar pela porta estreita. Quando diz a porta, a questão diz a porta da perdição é larga, não é uma questão de se julgar o que é certo ser feito, simplesmente associando aos prazeres da vida. Eu tenho isso é um pensamento do João, eu tenho uma certa preocupação com isso. Quando alguém fala assim, a porta larga é a porta da perdição, mas aí vem num tom de julgamento. Eu vejo isso como uma coisa muito complicada você julgar, porque se estamos falando em um processo evolutivo, o outro está em um processo de evolução. Talvez no seu olhar ainda ele não esteja evoluído, mas tal qual nós também, nos olhares dos nossos amigos espirituais, mentores, também não estamos evoluídos. Estamos em processo. Todos estamos em processo. Se aquele ainda não conseguiu, no sentido dentro de uma outra reflexão, mas ele está em processo. Talvez é o caso até de se pensar se é uma reencarnação, já é uma evolução estar aqui. Quantos não querem estar aqui e não conseguem ainda? Então, eu tenho uma preocupação quando se fala dessa forma, porque me parece ficar tudo muito pejorativo num julgamento. Então, a questão não é você fazer esse julgamento, mas é começar a entender que a porta larga da perdição, dentro, como a nossa irmã colocou, de um pensamento da doutrina espírita.
Não cabe a nós julgarmos, mas cabe a fazer uma reflexão, que é a seguinte: é uma questão de perder um processo reencarnatório. Essa é a questão. Não é uma questão de você julgar o outro, julgar isso ou aquele, não é isso. Mas olhar para aquele e ver que naquele momento, o que ele está deixando de fazer? Perdendo um processo reencarnatório que talvez no mundo, e talvez não, tenho eu certeza que no mundo espiritual, quando ele estava na colônia, sentou, debruçou em cima do seu projeto reencarnatório, estudou, analisou, planejou, se sentiu apto para poder fazer, cumprir aquele processo reencarnatório, reencarna e se permite aos prazeres. Vejam, não é julgar, mas é olhar para este e perceber o quanto este espírito encarnado está se comprometendo consigo mesmo, ao não cumprir com aquilo que ele prometeu a ele. Não foi ao João, não foi aos amigos mentores, não foi com ninguém. Foi para com ele mesmo. Isso que dói. Desse espírito não se permitir ter essa consciência e se entregar novamente àquilo que ele veio se propôs a expurgar. Vejam como muda a mentalidade. Não precisamos julgar ninguém. Ele próprio, quando voltar ao mundo espiritual, terá o seu próprio julgamento a partir da sua própria consciência. Nenhum amigo espiritual também vai o condenar ou vai fazer algo. Não é um tribunal. É uma questão de evolução e não de punição. Portanto, quando alguém vem e fala, mas também todo mundo quer a porta larga, porque faz. Não é só isso. Aquela pessoa ainda não se despertou. Talvez caiba a todos nós, dentro das nossas possibilidades, auxiliar, ajudar, amparar. E aí, como que se ampara? Com o amor. Então, é a questão de perder um processo reencarnatório. Perder todo um processo que foi feito, planejado, analisado para esse retorno, da vida física, fazendo uso de um corpo, limitado para que ele possa, de fato, aprender a lidar com essas limitações, dores, para que ele possa, então, se evoluir. Então, vamos pensar em adquirir esse conhecimento. Como que eu adquiro esse conhecimento? Estudando. E quando eu penso na questão de estudar, ela não é uma questão apenas de você debruçar em cima de um livro e ler o livro, mas você se preparar para aquele momento do estudar. Quando eu vou, seja para fazer uma palestra, ou enfim, eu vou estudar, eu começo a me planejar, me preparar espiritualmente para que eu possa, então, ali absorver esse conhecimento. Mas não é apenas absorver um conhecimento, é se preparar.